Pasto degradado não só prejudica o rebanho, como pode levar à perda da fazenda. O pecuarista deve ficar atento ao clima, pois a seca pode prejudicar a pastagem, afetar a alimentação do gado, quebrar o ciclo de produção de bezerros, levando à perda de parte do rebanho e, com isso, claro, gerar um caos financeiro que muitos produtores rurais não conseguem sair depois. O assunto foi inclusive tratado em audiência da Comissão de Meio Ambiente do Senado na semana passada, que sugeriu a adoção de medidas urgentes para enfrentar o problema. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou que o mundo perde anualmente 24 bilhões de toneladas de terra fértil. Este é o tema de hoje do comentário de analista de agronegócio, João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João. Bom dia a todos vocês. Nós estamos vivendo um momento de mudança climática. Alguns questionar que acho que não, mas na grande maioria acredita que sim. O que vai acontecer daqui para frente? Cada vez mais você vai ter aumento nas intensidades dos fenômenos climáticos. Ou seja, você vai ter secas mais intensas e chuvas mais fortes. Vamos pegar um exemplo que o mundo inteiro acompanhou ano passado, a questão de poucos meses atrás. A Austrália vinha num período de 4, 5 anos de seca. De uma hora para outra choveu 800 milímetros. O que aconteceu? Foi um desastre, foi um caos, morreu gado, inundou, uma série de problemas. Por que é importante você ter hoje, se preocupar com a sua terra, com o seu solo? Porque é o seu maior patrimônio. O patrimônio maior do senhor é a terra sua. Se você deixar a terra, a pastagem degradada, pelada, ela chega aqui no Centro-Oeste, por exemplo, que é um período de seca agora, a terra fica pelada, ela fica exposta. Quando vem as primeiras chuvas, a gota de chuva não tem palha em cima, e você viu aquela matéria anterior que nós mostramos lá do Rio Grande do Sul, a importância da palha, não tem palha em cima, o que acontece? Ela destrói, ela desestrutura as partículas do solo e arrasta isso. Isso chama-se de erosão laminar. Você perde 5, 6 toneladas de terra por hectare ano e vai pelando. Essa parte superior do solo é a parte fértil. Então você está perdendo o seu patrimônio. E isso vai para onde? Ele vai entupir os riachos, vai chegar no rio, vai acumular, vai entupir os reservatórios. Ou seja, você cria um efeito em cadeia. O que o senhor e a senhora têm que fazer, tem que se preocupar? Primeiro, eu não posso deixar minha terra pelada. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que verificar por que meu capim não cresce. Fazer uma análise de solo, procurar um profissional, trocar ideia com eles. Olha, o negócio é o seguinte, a sua terra está ácida, o teor de fósforo, 95%, 98% do solo no Brasil são extremamente carentes em fósforo. Você tem que colocar um fosfato, você tem que achar maneiras de você melhorar a produtividade do seu capim, usar capins melhores. Eu estive no Nordeste ano passado fazendo umas palestras na região próxima à Feira de Santana e fui ver um trabalho que o Senar está fazendo. O que o Senar está fazendo? Ele pegou várias espécies forrageiras que tem no Nordeste e fez ensaios, mostrando em vários locais do Nordeste o comportamento dessas forragens durante os períodos de seco e os períodos que chove. Chove 500, 600 milímetros por ano no semiárido. O que tem? Você aparece forrageiras que conseguem se manter mesmo nos períodos secos, mesmo mais intensos. Você tem lá a palma forrageira, por exemplo, que bem manejada é um instrumento que você pode ter na sua propriedade e usá-la na época que mais falta pasto, que é a época da seca. No Centro-Oeste, você tem hoje, você rodar no estado, você vê hoje terras sem nada, pelada, e terras de uma braquiária, de uma gramínea, outra gramínea, exuberantes. Por quê? Porque nessas áreas, especialmente nas áreas de integração, você tem fertilidade no solo. Você tendo fertilidade no solo, o que acontece? A planta desenvolve um sistema radicular. Aqui no Mato Grosso do Sul, se fizer uma trincheira, você vai encontrar raiz de braquiária a 2, a 3, até 4 metros de profundidade. Essa raiz, ela alimenta, à medida que vai morrendo a raiz, a planta emite novas raízes, você aumenta a matéria orgânica no solo, você aumenta a vida no solo. Isso sim, isso é uma ação concreta no processo de recuperação de solos e evitar a degradação e, consequentemente, a desertificação. No Brasil, nós temos muitas iniciativas. Nós temos que ter terminativas. Não adianta o Congresso sentar e discutir, tudo bem, tem um problema. Claro que tem um problema, todo mundo sabe, todo mundo está vendo isso aí. Mas por que não se resolve?
Primeiro, porque não tem uma extensão rural no Brasil que chegue na grande maioria de produtores rurais. Nós já falamos aqui várias vezes, o Brasil tem 5.300.000 propriedades rurais. 70% delas não tira um salário mínimo por mês por adulto na propriedade. Ou seja, ela é insustentável do ponto de vista econômico. Quando a economia fica no vermelho, o verde vai para o espaço. Outra coisa, nós temos que ter uma preocupação de usar tecnologias que realmente protejam o solo, que melhorem a fertilidade do solo, que melhorem a infiltração da chuva, que evite a erosão. O uso de fogo, que infelizmente ainda é uma atividade que se faz em algumas partes do Brasil, é um absurdo. Em pleno século XXI, nós damos fogo para limpar o solo, isso é um absurdo. Nas pequenas propriedades, é muito comum o pessoal varrer as folhas e botar fogo. Usa isso para fazer uma cobertura no solo, usa isso para fazer matéria orgânica. A Embrapa, outras entidades no Brasil já desenvolveram vários modelos que começam pela autossuficiência alimentar. Primeiro, segurar a água da chuva, onde regiões de pouca precipitação. Se chove 400, 500 milímetros por ano, 600, vamos fazer um sistema de cisterna. A cisterna é um negócio barato, um negócio prático, eficiente, para você manter água para o consumo da casa. Conseguiu fazer água para o consumo da casa? Vamos fazer uma outra maior, vamos fazer um solo cimentado, que você capta a água no fundo, no fim dele, e você acumula essa água para usar para os animais, para uma horta caseira, para a fruticultura. Vamos desenvolver modelos baratos e eficientes de irrigação com gotas, que você vai economizar o máximo possível de água. Ou seja, nós temos várias atividades, mas para isso tem que ter extensão, para isso tem que chegar essa informação e fazer com que o produtor aprenda e comece a usar. Esse é o melhor caminho. É muito melhor que qualquer reunião em Brasília, é muito melhor que qualquer outra coisa. Nós temos que ter consciência que nós precisamos levar essa informação e ajudar o produtor a usá-la no seu dia a dia.